Fala comigo, estudante. João 15 e o nosso desafio continua. Jesus conta uma analogia, mais uma vez ele utiliza a natureza e especialmente uma videira para poder falar sobre como é que funciona a dinâmica da nossa relação enquanto servos, discípulos, com Ele, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso dono. E aqui nós vemos que a condição para que nós tenhamos condições de produzir alguma coisa é estar ligado a Jesus, estar conectado a Ele. Essa proximidade, a pessoa dele, a mensagem dele, a vontade dele, a palavra dele, é o que vai dar a nós condições de sermos úteis, de produzirmos alguma coisa e apresentarmos a Deus algum tipo de fruto. Nós vimos aqui que aquele ramo, e pensando no ramo como sendo discípulos de Jesus, que é desconectado, que é retirado da videira, obviamente, em questão de pouco tempo, ele vai começar a secar suas folhas, até que não vai existir nenhum tipo mais de vitalidade nesse ramo. Então, se é que nós queremos ser úteis, produtivos, não há outro caminho que não seja estar em comunhão plena e vivendo em santidade, longe do pecado e tendo contato contínuo com a palavra de Deus. Isso é nós podemos dizer que é a definição dessa conexão, desse estar em Jesus como ramos dessa videira. Porque sem Ele, como ele diz, nós não podemos fazer nada. Uma declaração muito dura, mas que às vezes é ignorada por nós, onde nós tentamos, a parte dele, distantes dele, vivendo em algum tipo de situação que tem a nossa comunhão interrompida e principalmente algum tipo de pecado que precisa ser abandonado, nós pensamos, não dá para fazer, dá para servir, vai dar certo, e nós vemos que essa receita não funciona. A condição para nós produzirmos frutos é estar conectado a Jesus. Em segundo lugar, nós vemos a expectativa de Deus para a nossa vida. Ele quer resultados, ele quer frutos. E acontece que aquele que não produz fruto, aquele que não tem uma mudança de caráter que pode ser vista e testemunhada, aquele que não atua com a sua mão de obra, aquele que não se envolve, que não gera algum tipo de resultado que comprove o seu novo nascimento, o texto diz que ele é cortado e depois lançado no fogo, dando a entender aqui que podem existir pessoas entre nós que até aparentam fazer parte da família, do corpo de Cristo, dessa videira, mas no fim não são de fato, porque se estivessem, ou se fossem, elas produziriam fruto, elas teriam resultado, não seriam cortadas e não seriam lançadas no fogo. Muito provavelmente, a intenção de Jesus nesse aspecto da parábola, ou dessa analogia que ele está fazendo, melhor dizendo, seria que essa pessoa seria condenada e teria que enfrentar, como aparece essa expressão em outras analogias, o castigo eterno, o juízo eterno, representado aqui pelo fogo. Essa é uma possibilidade de interpretação, por mais que nós podemos imaginar que por estar na videira, ligado à videira, talvez se trate de alguém que creu sim, é um salvo, mas que não conseguiu desempenhar nenhum tipo de trabalho, não existe uma mudança na sua conduta, mas é alguém que, por mais que está vivendo uma vida estéril, no sentido de produzir frutos, ela é uma salva. Aí essa possibilidade é um pouco mais difícil quando a gente considera esse corte. O que seria a definição desse corte? Porque nós já sabemos que perder a salvação que ganhamos é algo que contradiz o Evangelho. Então, por isso, acredito que a melhor alternativa de nós considerarmos aqui, essa poda seria
a primeira opção. E aquele que está produzindo muito fruto, ele é limpo, esse galho, esse ramo, ele é limpo para que ele produza mais fruto ainda. E aqui o significado dessa limpeza é ter a palavra de Deus atuando nas nossas vidas, tomando o espaço da nossa mente, do nosso coração, para que a transformação apareça. Qual o principal fruto que nós podemos mencionar aqui? Enfaticamente, Jesus responde e aponta para o amor. Ele diz: do mesmo jeito que eu amei vocês, ao ponto de chamar vocês não de servos, não de discípulos, mas de amigos, porque nós estamos o tempo todo nos falando, tendo comunhão, tendo trocas. É esse amor que eu quero que vocês manifestem um pelo outro. Esse é o principal fruto, nós não podemos nos esquecer dele, para que o ódio, a ira, a inimizade, o espírito de facção, o desprezo, possam ir para muito longe do nosso coração quando nós produzimos esse tipo de fruto. Jesus faz uma declaração que, se lida rapidamente, talvez pode dar a entender algo que o texto não está querendo dizer. Eu quero fazer aqui alguns comentários. São duas expressões. A primeira é a expressão: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. Aqui Jesus não está falando ao grupo maior dos discípulos, a todos os seus seguidores, mas aos 12 que tiveram e receberam uma missão específica, foram escolhidos a dedo. E por mais que existiu uma resposta, né, um sim para essa convocação, Jesus está destacando: eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para produzir, vocês obviamente devem ser os que mais vão produzir, mais vão impactar o mundo, porque vocês tiveram um contato muito próximo comigo, vocês foram preparados, foram treinados para isso, e eu tenho essa expectativa sobre vocês. Foi por isso que eu escolhi vocês e não o contrário. A segunda declaração que ele faz é em relação ao pecado das pessoas que estavam desprezando a sua mensagem. Ele diz que antes de odiar nós, seguidores dele, primeiro as pessoas odiaram ele, e logo em seguida ele diz: se eu não tivesse ido até essas pessoas, se eles não tivessem visto os meus sinais, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Como assim? Será que Jesus está falando que existe a possibilidade de existir alguma pessoa, algum ser humano sem pecado? E só depois que eles tiveram aquele contato com Jesus e desprezaram, que aí isso passou a ser computado como um pecado para essas pessoas? Não, não é esse o sentido. Nós já falamos aqui sobre o privilégio que algumas pessoas tiveram, pessoas de Israel, de ouvirem Jesus com seus próprios ouvidos, vê-lo com seus próprios olhos, falar com ele, e mesmo assim muitos escolheram o caminho da incredulidade. E aí nós podemos sintetizar o que Jesus está falando aqui com uma frase: quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Já desenvolvemos uma passagem aqui em relação à punição para as cidades impenitentes, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, que ele chega a comparar a realidade de Sodoma e Gomorra com a deles e dizer que se lá em Sodoma e Gomorra aqueles sinais, aquela mensagem tivesse sido anunciada, eles teriam se arrependido. E por isso Jesus diz: vai existir um menor rigor para eles do que para vocês, porque vocês tiveram um privilégio gigantesco, uma oportunidade bem maior do que a deles. O que Jesus está querendo dizer aqui, então, é uma ênfase, uma obrigação maior e uma pena maior que agora essas pessoas teriam por desprezarem de forma contundente, proposital e deliberada a oferta do Evangelho, mesmo diante do principal personagem, o principal peça dessa engrenagem, desse plano, que era a pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.